E é por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e refletir, né? E eu gosto de dar um exemplo, a gente pode comparar a vida a um caminho, a uma estrada, não é? Não são duas estradas, é apenas uma estrada, uma jornada, é a vida que nós temos. E dentro dessa jornada, desse caminho, a gente pode reconhecer pelo menos duas dimensões ou dois modos de ver, de enxergar esse caminho, essa jornada, essa estrada. E uma dessas formas de enxergar a realidade poderia ser esse olhar para fora, olhar para aquilo que está visível, para aquilo que está diante de mim, para aquilo que é palpável, para aquilo que é óbvio, né? Para aquilo que eu consigo enxergar naturalmente. Então, essa seria a dimensão externa, o mundo externo. E existe também nesse caminho, nessa jornada, nessa estrada, essa dimensão interna. É uma dimensão onde eu não consigo perceber, às vezes, num primeiro momento. É aquilo que está, muitas vezes, oculto, escondido, de modo que eu não consiga ver. Quando eu olho para essa realidade, nesse caminho, nessa jornada, eu não consigo ver claramente, porque é algo mais sutil. Então, essas duas formas de enxergar esse caminho, essa jornada, a gente pode dizer que é esse olhar para fora e esse olhar para dentro. Quando eu olho para fora, para essa dimensão externa, para fora de mim, para onde eu estou olhando? Para onde você está olhando? Quando eu olho para fora? Quando eu olho para fora, eu olho para os comportamentos. Quando eu olho para fora, eu olho para o efeito daquilo que acontece dentro de mim, né? Não é assim? Quando eu olho para fora, eu vejo padrões, eu vejo referências, eu vejo estereótipos, eu vejo papéis, eu vejo referências, representações para fora de mim. É o que eu enxergo. O que eu enxergo quando eu olho para fora? Eu enxergo a ilusão, não é verdade? Nem sempre tudo que eu vejo tem a ver com a verdade. Nem sempre, né? A gente sabe disso, eu sei disso, você sabe disso. Então, quando eu olho para fora, eu tenho a possibilidade de enxergar todas essas coisas, são visíveis, eu consigo perceber, eu consigo ler, eu consigo enxergar. Agora, e quando eu olho para dentro? Para dentro, dentro de quê? Dentro de mim. Essa dimensão interna é essa dimensão dentro de mim. Quando eu olho para dentro, para onde que eu olho? Ou o que eu enxergo dentro de mim? Quando eu olho para mim, eu enxergo pensamentos. Os pensamentos que passam pela minha cabeça. Eu enxergo os meus sentimentos, eu percebo as minhas emoções, os meus sentimentos. O que mais que eu enxergo? Eu enxergo algo que as pessoas que estão do lado de fora nem sempre veem. Eu enxergo a intenção. Eu enxergo a motivação com o que eu faço, não é? O que mais que eu enxergo quando eu olho para dentro? Eu enxergo valores. Eu enxergo aquilo que dá sentido à minha vida para mim, para você. Valores é tudo aquilo que está é tudo aquilo que está por trás dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. É aquilo sobre o que eu acredito, é aquilo que move as minhas escolhas, as minhas decisões, são os valores. Então, essa intenção do coração, ou o modo como eu enxergo, o modo como eu acredito sobre a vida, é o que eu enxergo quando eu olho para dentro de mim. O que mais que eu enxergo quando eu olho para mim? Eu enxergo gostos, preferências, não é assim? Eu enxergo traumas, eu enxergo experiências
experiências boas e também experiências dolorosas, não é? E todas essas experiências e todos esses pensamentos, sentimentos, todos esses valores e intenções, eles se mostram sim do lado de fora. Mas às vezes esse movimento entre o que acontece dentro de mim e o que acontece fora de mim nem sempre está claro para mim. Ou nem sempre eu estou atenta a essa relação entre o mundo interno e entre o mundo externo. Eu não sei se você consegue compreender essas duas dimensões da jornada, desse caminho que é a nossa própria vida. Uma coisa importante que a gente vê quando olha para dentro da gente é a causa. Do lado de fora eu vejo muitas vezes o efeito. É a pontinha, né, do iceberg daquilo que acontece. Mas na verdade, a causa, ela está dentro de mim. A causa, ela muitas vezes é sutil e eu não consigo perceber no primeiro momento. Entender essas duas dimensões na vida faz com que eu aprenda a equilibrar, eu aprenda a lidar com esses dois mundos. E qual que é a grande questão aqui? Qual é o problema? O problema é quando eu vivo essa vida para fora, para atender as cobranças, atender os convites, atender as urgências, atender os papéis, atender as expectativas, atender os compromissos, não é assim? E eu vivo em função de sobreviver. Eu vivo em função de matar um leão por dia, né? Para algumas mulheres acaba sendo assim. Eu vivo em função de tentar dar conta dessa realidade, sem sequer perceber o que acontece dentro de mim. Existem vozes internas que me chamam, tentam chamar a minha atenção, tentam mostrar para mim que alguma coisa não está bem, de que alguma coisa está acontecendo. Mas, às vezes, as vozes externas, elas são tão ensurdecedoras, né? Elas são tão convidativas, que muitas vezes você prefere dar ouvido a essas vozes, mesmo porque aquilo que a gente vê, a gente tem o costume de valorizar mais, né? Não quer dizer que eu não veja que não seja real, não quer dizer que eu não veja que não seja importante. Mas nós temos a tendência, além de viver essa vida para fora, a gente tem a tendência a valorizar aquilo que a gente vê, aquilo que é mais imediato, aquilo que pede minha atenção imediata. E aí eu acabo me envolvendo com tarefas, me sobrecarrego e prefiro às vezes nem pensar, não é assim? No que acontece do lado de dentro. E aí eu vivo em função, moro do lado de fora. Por que que eu faço essa pergunta? Onde você mora? Do lado de dentro ou do lado de fora? É porque a vida começa do lado de dentro. É do lado de dentro que as coisas acontecem. É do lado de dentro, é o fruto dos meus pensamentos, o fruto dos meus sentimentos, o fruto do modo como eu percebo a minha vida, que vai gerar impacto nas minhas decisões, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos, nos compromissos que eu estou disposta a assumir, nos compromissos que eu não devo assumir,